Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 56. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei eu isto, Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, rendei-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Glória a Deus. Esse é mais um salmo onde Davi, ele se vê numa situação difícil. Esse salmo é um conforto diante da perseguição. Fala do guardador de lágrimas, ou seja, Deus não desperdiça, não deixa desperdiçadas as lágrimas de um coração ferido que o busca com sinceridade. Todos nós choramos. Lágrimas são comuns, pois já nascemos chorando. Sempre o comum é quando nasce uma criança levar umas palmadinhas para sinalizar que está com vida, que está com força para enfrentar a vida. Mas se lembrarmos que até Jesus chorou, Davi chorou, todos os homens que vemos na Bíblia, os grandes heróis, tiveram seus momentos de tristeza, seus momentos de angústia, seus momentos de temores, medos. E muitos choraram publicamente, outros ocultamente. Quando Jesus chorou, ele mostrava a sua amizade por aquela família quando ele foi para a situação onde Lázaro já estava morto há 4 dias. Mostrou a sua generosidade porque aquele povo chorava. Mas principalmente ele chorou pela ignorância do povo, pela incredulidade do povo, que não servia a Deus em seus corações. Muitos que até iam aos templos, conheciam a lei, mas não sabiam o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro propósito de Deus. E Davi aqui nesse salmo, como em muitos tantos, fugia de Saul. E ele que fez tanto por Saul, se a gente lembrar que Saul era atormentado por um espírito maligno,
E Davi, com a sua harpa, ia tocar e ele sentia alívio, sentia paz, sentia o conforto da melodia, que com certeza era inspirado por Deus. E tantas batalhas ele lutou, destruiu Golias, o gigante filisteu, enfrentou batalhas, esteve à frente de muitas batalhas que guardava a vida de Saul como seu rei, mas ele vê que depois de tudo isso, Saul, começou a buscar matá-lo, tirar a sua vida. E quantas vezes nos deparamos com a ingratidão, nos deparamos com traições, nos deparamos com falsidade, com tantas coisas que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer, que nos fazem lamentar. Eu já pensei assim, talvez você pense. Estamos num propósito onde estamos lendo e procurando entender um pouco os Salmos, o livro dos Salmos, as experiências e tirar daqui algum ensinamento para a nossa vida. Mas, diante de tantas guerras e tanta lamentação e lamúria, o que esses salmos podem me ajudar, eu que estou passando por sofrimento e agora me deparar com o sofrimento de Davi e as suas lamentações? Mas os salmos, ele traz para nós muitos ensinamentos. Um deles é ser justo e grato a quem faz algo por nós. É reconhecer a soberania e o cuidado de Deus para com o necessitado. É não resolver problemas de cabeça quente. Os salmos, assim como toda a palavra de Deus bem entendida e aproveitada, meditada, refletida, conscientemente, ela nos ensina a ser uma pessoa melhor. Ensina-nos a entender e aceitar e dizer para nós mesmos o tempo todo que Deus, ele está em todo lugar. E que a confiança nele é o que pode nos trazer paz em qualquer circunstância. Porque, na verdade, o que é a paz? Paz não é ausência de conflitos. Deus não prometeu, e Jesus também não prometeu livrar-nos das dificuldades, das aflições, das angústias, mas ele nos prometeu paz em meio a qualquer circunstância. Paz é o sentimento que temos em relação ao nosso interior, a nossa capacidade de estarmos serenos, tranquilos, confiantes em meio a qualquer tribulação. Os Salmos, ele nos traz a experiência do povo de Israel, com as suas experiências, ou seja, com as suas quedas, com as suas lutas, com as suas adversidades, mas que eles tinham um Deus poderoso, justo, fiel, que estava sempre com eles. E traz o encontro do ser humano com Deus. Seres humanos, assim como nós, os heróis da Bíblia, eram sujeitos, como disse Tiago na sua carta, todos sujeitos às mesmas paixões. Elias foi um grande profeta, ele teve experiências marcantes, mas ele era sujeito às paixões, ao mesmo tempo que ele venceu os profetas de Baal e mostrou a Acabe, o rei perverso, idólatra, que o Deus dos deuses, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, pois no sacrifício ali, naquele monte, onde os profetas, os mais de 400 profetas, buscavam a Baal, mas não tiveram resultado. Mas ele, sozinho, ou seja, com Deus na sua vida, a mandado de Deus, em obediência, em reverência e com a autoridade de Deus, ele mostrou ali quando o fogo do alto, o fogo do céu consumiu o holocausto com o seu sacrifício encharcado de forma milagrosa, mas logo após, porque ele achava
que todos iam se converter, inclusive o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, perversa, maligna. Ele achava que todos ali iam se converter. Quantas vezes nós falamos de Deus, das suas maravilhas, e até vimos pessoas que com certeza deveriam se converter e nada acontece. Lhe veio então a tristeza, a depressão de saber que tudo que ele fizera obedeceu a Deus e não viu resultados. Mas não importa o resultado, importa nós e Deus. Importa a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa compreensão de quem é Deus. E assim, toda a Bíblia mostra isso. As experiências do encontro do ser humano com o seu Criador. Aprendemos a viver com gratidão, a cantar louvores de reconhecimento e gratidão em qualquer situação. Isso prova confiança. Aprendemos a cultivar a sinceridade, a verdade, a justiça, porque Deus é justo, é verdadeiro, é sincero, é amoroso. Aprendemos também, conforme o Salmo 37:8, evitar a ira e rejeitar a fúria. Com isso aprendemos que agir de cabeça quente não resolve, mas agir de acordo com a palavra de Deus, esfriar a cabeça, refletir na situação e louvar a Deus, lembrando a nossa alma que temos um Deus grande, que cuida de nós, que vê, que nos vê em todo lugar, está em todo lugar. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos ajuda, trabalha por aqueles que nele esperam. E nós vemos exemplos também de Paulo, porque ele foi perseguido, ele sofreu, e sabemos que Jesus, ele disse na sua palavra que no mundo teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, João 16:33. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo pela fé. Se você crer em mim, se você andar conforme a palavra de Deus, você também vai vencer. Temos exemplos de sobra da palavra de Deus, que Deus é um Deus que cuida, é um Deus que vela pelo seu povo, é um Deus fiel. Então aqui diz que é um hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Onde era Gate? Era a terra dos filisteus. Então ele já não era bem visto lá, porque ele destruiu Golias, que era o gigante filisteu. E ele fugindo de Saul, para onde ele foi se esconder? Justamente em Gate, e ali o prenderam. E ali ele vem com o seu clamor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e oprime pelejando todo dia. Né? E ele fala que a aflição lhe cobria todos os dias, e todos os dias temos aflições. Todos os dias temos algum inimigo nos rodeando, querendo nos tragar. Mas eu não sei qual é o inimigo que está tentando tragar a sua vida, tirar a sua paz, o seu sossego. Eu não sei se é o desemprego, ou se é alguém fisicamente que está te caluniando, que está te fazendo sofrer, que está te machucando, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja psicologicamente. Mas pode ser também as doenças ou alguma doença que está tentando tragar a sua vida, seja a calúnia, seja o medo, você está com medo de alguma coisa, ou será que é o seu pensamento? Será que são os seus pensamentos conturbados, perturbados, acelerados, puxando somente para o desânimo, para o desespero? Mas Deus conhece tudo. Ele conhece você. Ele sonda os corações. Ele penetra na divisão da alma. Ele sabe tudo o que você está passando, o que você está sentindo. Ele é aquele que conta os nossos passos, como diz o salmista neste salmo.
que estamos meditando. Ele vê tudo, ele vê os bons e os maus, ele vê as atitudes de cada um, os pensamentos, as intenções do coração de cada um. E ele recolhe as nossas lágrimas, e ele registra tudo aquilo, e ele vem em nosso socorro. Mas a gente precisa entender que para tudo há um tempo e que nada é em vão. Para tudo tem um propósito. Em Romanos 8:31 diz, o apóstolo Paulo disse: quem será contra nós? A doença, a fome, a nudez, a tribulação, seja lá o que for. Não tem ninguém que possa nos vencer quando colocamos Deus à frente do problema. Mas o que você está passando é necessário para o seu crescimento, é necessário para o seu aprendizado. O apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do 1, ele diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então o amor de Deus, ele está derramado quando nós deixamos fluir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Quando nós regozijamos na esperança da glória de Deus, porque nós temos promessas. Nós temos promessas, muitas promessas. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 21, no verso 4, ele diz assim, 21 e 4. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E o verso 7 diz, aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, louvado seja Deus. Então temos promessas inúmeras. Nós temos aqui nesse salmo, que já lemos, vários ensinamentos, mas eu quero apenas vir aqui, no verso 9. No verso 8, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cujas palavras eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Glória a Deus. Nós temos que pagar os nossos votos. Que votos teremos votado? Nós, muitas vezes, dizemos no momento de oração, no momento em que estamos clamando na igreja, em altos louvores, e nós dizemos, Deus, eu te servirei por toda a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Deus, ainda que a figueira não floresça, falte tudo, eu louvarei o teu nome. Mas quando vem a adversidade, esquecemos dos nossos votos, das nossas promessas diante de Deus. Mas nós, como o salmista nos ensina aqui, devemos confiar. Mas devemos ver qual o motivo dessas ações de graça. Ele disse, os meus votos estão sobre mim, os teus votos, ou seja, as promessas de Deus estão sobre mim. Ó Deus, eu renderei louvores a ti. Ou seja, renderemos, nós devemos render ações de graça, porque tu livraste a minha alma da morte. E quantos livramentos Deus tem nos dado? Deus tem nos dado livramentos que presenciamos, que ficamos sabendo, que vemos com os nossos olhos.
mas quantos livramentos Ele tem nos dado, mesmo sem vermos. Dormimos tranquilamente. O salmista disse: em paz eu me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É porque confiamos nele, é porque esperamos nele, sabemos que estamos seguros. Então, eu quero trazer para nós como aprendizado, diante de qualquer problema. Isso serve para mim, serve para você, para todos, quanto nós acreditamos, confiamos que esta é a palavra de Deus para a nossa vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Então pode estar passando por qualquer coisa, acontecendo qualquer coisa, sabemos que a qualquer momento Deus virá com a solução, com a resposta. Mas o salmista, ele disse no Salmo 42, a gente precisa fazer essa pergunta para a nossa alma constantemente quando passamos por tribulação. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ainda o louvarei, pois ainda o louvarei. É o Deus da minha esperança. Você precisa guardar o seu coração de pensar o mal contra Deus, mas guarde as promessas de Deus em sua mente. Guarde a palavra de Deus, uma receita médica terapêutica agora. Guarde versículos de promessas, versículos da palavra de Deus, guarde na sua mente para o dia mau, porque o salmista no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará, Ele estará comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Então, em qualquer circunstância, Deus está comigo. Preciso dizer isso à minha alma. Eu preciso dizer o que diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Mas eu preciso lembrar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um abrigo, Ele é um socorro. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, descansará. O Salmo 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Louvado seja Deus. Então preciso acreditar na palavra de Deus e acreditar que Ele é fiel e falar isso para minha alma. Jesus, nos seus sermões, Ele ensinava a palavra de Deus. Diante da tentação, Ele vencia com a palavra de Deus. E lá em Mateus 4:4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para que no dia mau estejamos fortes para vencer as tentações. No Salmo 1, ele diz que bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que medita na palavra, na lei de Deus, de dia e de noite. Então vamos meditar na palavra de Deus. Vamos guardar essa palavra. Vamos ter em mente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos colocar a nossa confiança no Deus Altíssimo, no Deus vivo, e vamos continuar com o nosso propósito. 150 salmos em 150 dias, um milagre para a minha vida, um milagre para a tua vida. Na minha vida já estou vendo o milagre. Estamos hoje no Salmo 56 e eu tenho visto como o profeta Elias, ele mandava o seu servo olhar o céu e ele foi 6 vezes e não tinha sinal, mas ele perseverou no monte da oração. Glória a Deus. E na 7ª vez, ele disse: vai lá mais uma vez e olha. E o seu moço olhou e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus, aquele que confia no Senhor, um pequeno sinal de Deus, ele já começa a ver a vitória completa. E eu já estou vendo hoje uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, um sinal que eu recebi de Deus esta madrugada.
madrugada, uma palavra que eu fui despertada, eu dormia e acordei com esta palavra. Deus vai agir, Deus está agindo, mas Deus vai mostrar o seu agir a qualquer momento. Então espera no Senhor, confia nele e ele fortalecerá o teu coração. Que Deus nos abençoe, aumente a nossa confiança nele, mas que nós possamos guardar as suas palavras, as suas promessas, confiar nelas e descansar na sombra do Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.